eu adotei 2 tartarugas de 12 anos. Por que raios eu decidi adotar 2 tartarugas? Como isso aconteceu na minha vida? Eu vou explicar isso nesse vídeo agora. Meu nome é Juni, e pra quem me conhece sabe que eu faço muito vídeo sobre cavalo, mas eu também tenho uma outra vida, eu tenho outros bichinhos, eu tenho uma vida na cidade, eu tenho um sítio. Eu gosto de dividir essa parte da minha vida com vocês também, então essa é uma parte da minha vida que eu estou dividindo hoje, que são as minhas 2 tartarugas novas que eu adotei de uma cliente minha. E vamos contextualizar você que chegou agora, não me acompanha no Instagram, não sabe nada sobre mim. Eu sou uma pessoa que vive entre 2 mundos, que é o mundo da cidade e o mundo rural. Eu vivo entre o mundo urbano e o mundo rural. E eu trabalho no mundo urbano. Eu sou fisioterapeuta, tenho estúdio de pilates, eu conserto pessoas. E basicamente o que aconteceu é que uma cliente minha, ela tava precisando muito doar as tartarugas dela pra alguém que ela confiasse. E elas começaram pequenininhas, quando o vendedor... Ela comprou essas tartarugas pro marido dela de presente, não sei se foi de aniversário de casamento ou aniversário de namoro, de primeiro ano de namoro, foi uma coisa assim. Eu sei que ela já tinha tartaruga há 12 anos e o vendedor falou que as tartarugas não cresceriam muito se ela colocasse num aquário pequeno. Então elas vieram do tamanho de um bottom. Elas cresceram porque o vendedor mentiu ou não sabia porque só queria vender, e isso acontece muito. As pessoas têm esse mito de que a tartaruga não cresce, mas cresce pra caramba. Elas ficaram gigantes. Gigantes a ponto de estarem num aquário de 1,65 m. É um corpo. E esse casal, eles estão querendo ter filho. Estavam com planos de, no ano passado, na verdade esse plano já vem há alguns anos deles terem filhos, e um dos impeditivos era justamente o espaço do apartamento, que era muito pequeno, e o aquário ocupava o espaço de um berço dentro de um quarto minúsculo, que na época, quando ela falou isso, eu achei que não pode ser possível. O aquário cabe em qualquer lugar, mas também eu não sabia na época o tamanho do aquário até eu chegar lá e descobrir. Então, e sim, não cabia mesmo. Não sei se vocês conhecem São Paulo, mas São Paulo é conhecido por ter apartamentos minúsculos. E eles moram nesses apartamentos minúsculos, apesar de ser bem pequenininhos, conseguiu ter até 2 quartos, mas não cabia na sala, não conseguiu olhar um lugar na sala onde desse pra ter aquele aquário. Naquele quarto pequeno onde ia ter o quarto do bebê não tinha espaço, era ou o berço ou o aquário, não tem como, ia ficar muito entulhado, uma coisa em cima da outra, ficou horrível, não tinha como. Então eu aceitei ficar com as 2 tartarugas. E eles, além de tudo, estavam tendo outro problema, que era de higienizar as tartarugas, limpar as tartarugas, porque eles não sabiam usar o filtro. Eu também apanhei pra aprender a usar esse filtro no começo. E as tartarugas ficavam ficando numa situação muito insalubre, a água ficava tão verde, tão escura, tão suja, que a gente nem via as tartarugas dentro da água, pra vocês terem uma noção de tão suja que tava. Então, e aí quando eles me entregaram as tartarugas, eles me entregaram meio que nessa água, deram uma limpadinha, porque um deles tinha achado que não podia trocar água de uma vez, você tem que fazer uma mistura da água nova com água velha, que nem peixe, mas não é bem assim que funciona, mas enfim, não interessa. Eles me entregaram com água meio suja, meio muito suja, inclusive com cheiro ruim. E como eles não estavam com... Eles estavam, mas eles não tinham achado o certificado delas pra eu poder transportá-las em segurança, sem ser parada, sem ser preso, porque tartarugas tigre d'água são animais que precisam ser legalizados. Você não pode ter um animal sem certificado de que eles são legais, que eles foram comprados num criador que é homologado pelo IBAMA, tá? Então, se você quiser ter tartaruga tigre d'água, se você achou bonitinho, saiba que você não pode comprar em qualquer lugar. Elas precisam ser legalizadas, é obrigatório, tá? Você pode ser preso por comprar um animal ilegal. Bom, enfim, aí eu tive que levá-las de madrugada, porque eu não tinha como eu pegar a estrada sem esses certificados. E, além de tudo, elas ficaram no meu trabalho por um dia. Então, foi uma saga isso. Então, a primeira etapa era tirar elas de dentro do meu trabalho, que foi... Acho que o prédio inteiro de onde eu trabalhava quis ver as tartarugas, conhecer as tartarugas, foi o tour das tartarugas. Depois eu coloquei elas no banco da frente pra eu poder ficar de olho ver se elas estavam bem. E levei elas pro sítio. Chegando lá, obviamente, eu troquei a água delas porque tava muito sujo. Eu pesquisei, eu passei um mês inteiro antes... Na realidade, a gente já tava falando comigo
sobre as tartarugas tinha mais de 1 ano, e então eu já tinha pesquisado, então eu coloquei elas numa água limpa, não tem nada demais você trocar a água da tartaruga, ela não vai morrer que nem o peixe, não é assim que funciona. Então eu coloquei elas numa água limpa e esperei alguns dias porque eu tinha que pegar o móvel do aquário, porque no dia que eu peguei as tartarugas não dava pra levar o móvel, porque eles não tinham desmontado o móvel ainda. Acho que na realidade eles nem acreditaram que eu tinha topado até ir realmente buscá-la. Aí a segunda etapa foi pegar o móvel, colocar no carro e levar para o sítio. E ele ocupou o porta-malas inteiro do meu carro. Meu carro é um Santa Fé. É muito grande um carro Santa Fé. O porta-malas é monstruoso e eu achei quase que por um segundo que não ia caber. E pra ter uma noção de como era grande, o aquário não cabia junto com o móvel. Eu só podia levar um ou outro. Então eu levei o móvel porque eu tinha que primeiro montar o móvel pra depois montar o aquário. Senão não ia ter onde colocar o aquário. Enfim, confusão. Gente, esse porta-malas é muito grande, olha isso. Esse móvel aqui, ele tem 1,60 e eu não puxei os bancos totalmente pra trás, porque coube espaço ainda sobrou ali atrás, então esse porta-malas aqui ele tem 2 metros. E foi praticamente o espaço que o móvel inteiro ocupou. E eu nem consegui colocar o aquário, porque é muito grande esse viveiro das tartarugas. Mas muito legal. E aí tinha um detalhe, eu não podia levar o Bruce no banco de trás, porque não tinha banco de trás. Então eu também tive que colocar ele no banco da frente. E como ele teve que ir no banco da frente, eu também tinha que levar as coisas de madrugada, porque meu cachorro... Eu não sei se pode, eu acho que não pode levar cachorro no banco da frente, na rua, em estrada, em qualquer lugar. Acho que cachorro não pode sentar no banco da frente. Então, como eu não sabia, e como a lei não interessa se você sabe ou não, ela é válida você sabendo ou não, então, por precaução, eu fui de madrugada com o Bruce para o sítio levando o móvel. Nós não montamos no mesmo dia, não tinha como montar no mesmo dia. Tava muito cansada e esse casal eles iam viajar logo em seguida, no dia seguinte que eu busquei o móvel, eu ia ficar 1 semana e pouca fora, então eu não ia poder pegar o aquário mesmo, então eu falei assim, depois eu monto. Então, aí quando chegou o dia de buscar o aquário, peguei o horário do almoço, peguei o aquário, como eu disse, era um corpo no meu porta-malas, coloquei coloquei o aquário lá e, de novo, por causa do Bruce, eu só podia pegar a estrada de madrugada, porque o Bruce tinha que ir no banco da frente. E aí, no dia seguinte, algumas horas depois que eu cheguei, porque eu tava muito ansiosa, só dormi um pouquinho, mas eu tava muito ansiosa pra montar o aquário, eu já cheguei montando, eu acordei já montando com o Richard e tava chovendo muito. E pra tirar o aquário de dentro do porta-malas eu tava com muito medo por causa da chuva, tava muito escorregar e ele era muito pesado, muito grande. Então eu quis esperar meu pai chegar, que eu te falo pro meu pai que eu ia precisar de ajuda. Então ele veio meio tarde, então tinha passado no supermercado, algumas coisas, então eu montei o móvel, saí pra cidade e olha a chuva que tava muita chuva mesmo. E daqui? A estrada? Eu acho que é pior, porque aí você não consegue ver buraco, não consegue ver nada, sabe? O pessoal tá tudo jogando água no outro. Aí quando meu pai chegou, a chuva tinha diminuído um pouquinho, então a gente pegou, levou o aquário, colocou no lugar. Eu não filmei isso, não tinha como filmar isso, tava com medo de molhar a câmera, molhar o celular, derrubar a câmera. Tava preocupada de derrubar o celular, então assim, nem cheguei, não filmei isso. Na realidade, a etapa que vocês vão pegar agora, deu já lavando o aquário, já preparando pra colocar as tartarugas, deu um trabalhão lavar, tava cheio de bicho, tava nojento. Peguei, lavei, deixei ótimo o aquário, novinho em folha. E aí eu enchi, coloquei as tartarugas e coloquei umas pedrinhas ali, porque eu achei o aquário muito insosso, muito sem graça. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de coisa insossa e sem graça. Eu sou chata. Também tava pesquisando sobre as tartarugas poderiam ou não ficar com outros animais, tipo peixe, sabe? Assim, será que eu posso colocar peixe no aquário? Será que não posso? E aí eu tava pensando sobre isso. Se podia colocar decoração, se eu podia colocar planta, o que eu podia colocar naquele aquário pra ele não ficar insosso. E a outra coisa também que eu tinha que resolver era o nome das tartarugas, porque quando eu peguei elas, os donos não sabiam se era um macho, se era fêmea, achavam que era um casal. Porque o vendedor tinha vendido como se fosse um casal. E aí eu tinha até então rezado pra serem 2 machos, porque eu tinha plano de dar o nome de Genbu e Byakko. Pra quem não sabe, Genbu e Byakko são 2 deuses chineses elementais.
E eu adoro essas coisas. Então, eu aprendi sobre isso num mangá japonês chamado Fushigi-Yugi. Quem não conhece mangás. Mangá é um gibi japonês. E eu gostava, esse foi meu mangá favorito por muitos anos. E eu gostava muito desses deuses, então eu resolvi dar o nome de Genbu e Byaku. Genbu é um deus tartaruga e Byaku é um deus tigre. E como são tartarugas tigre d'água, eu achei que ficaria muito legal Genbu e Byaku, porque é um tigre d'água, né? Um tigre e uma tartaruga. Então eu queria dar esses nomes das duas tartaruguinhas. Então se você quer saber o que eu decidi, se é macho, se é fêmea, se é Genbu e Byaku, se eu decorei o aquário, o que eu fiz no final das contas, deu certo ficar com essas tartarugas, se eu me redimi da minha infância, que eu tive 2 tartaruguinhas também, junto com meu irmão, uma era minha, outra era dele, e a gente não sabia cuidar. Anos 90, ninguém sabia cuidar muito bem de tartarugas, as pessoas faziam muita besteira, e eu fui uma criança que fez muita besteira, e obviamente elas morreram, e eu queria muito me redimir disso, então essas tartarugas são a minha forma de corrigir o meu passado. E aí você tem que saber se eu consegui fazer, porque já tem meses que essas tartarugas vieram pra minha casa. Então se vocês querem saber se é macho e fêmea, se eu decorei o aquário, se o nome é Genbu e Byaku, e se eu me redimir dessa história toda, você vai ter que assistir o próximo vídeo. Ativa o sininho e se inscreve no canal pra você ficar aí e saber se deu certo ou não. Te vejo no próximo vídeo.